Olá a todos, continuando com a rota de Shabbat, a gente se encontra no capítulo 74, a gente está falando sobre viagens de navio e com outros meios de transporte. Fala para a gente, Ketush Hanaruch, na terceira alahá. Echa de mutar laflig basfina be'erev Shabbat. Nos casos em que vimos que é permitido viajar no Erev Shabbat. Falamos que alguém que precisa viajar de navio, alguém que vai fazer um cruzeiro, ele deve viajar nos 3 primeiros dias da semana, domingo, segunda ou terça. Em caso de mitzvah, caso a pessoa está indo para cumprir algum tipo de mitzvah, ele pode viajar mesmo na sexta-feira. Então, falo que o que acontece se a pessoa vai viajar na sexta? Im nichnas b'erev Shabbat ve'ashav shamat chashecha, af al pi shechazar beito ve'lam beito, mutar leikanes b'achar kach beyom ha-Shabbat. Ubilvat shelo telech hasfina b'shvil Israelim lechut. Fala que o que acontece se o navio vai zarpar somente no Shabat? Então, o que se faz? No próprio Shabat é proibido a pessoa subir no navio para viajar. Mesmo que de forma geral a gente viu que não tem problema viajar no Shabat, caso a pessoa já esteja no navio, subir no próprio Shabat para viajar, isso daqui os posquim escrevem que é proibido. Então o que acontece se o navio vai sair no Shabat? Obviamente, se dá para evitar, se dá para pegar o navio na sexta-feira ou pegar o navio no domingo, esse é o ideal. Mas caso a única opção seja um navio que vai sair no Shabat, então o que se faz? Deve-se subir no navio na sexta-feira, antes de começar o Shabat. No momento que começa o Shabat, ou seja, no momento em que está escurecendo e está começando o Shabat, a pessoa deve ficar no navio para ser considerado que lá é o lugar onde ele está passando o Shabat, e aí depois que anoiteceu, começou o Shabat, ele pode ir para casa e voltar para o navio no sábado, e zarpar no sábado. Então dessa forma, na verdade, embora ele esteja saindo, zarpando somente no sábado, é como se ele já tivesse saído na sexta-feira, porque lá ele passou a mudança de sexta para o começo do Shabat. Essa é a única forma de fazer isso, mas subir no navio no próprio Shabat é proibido. Escreve o que tu falou aqui, que tem uma condição de que não tenham só Yehudim. Se tiverem só Yehudim no barco, então todo o trabalho feito nesse navio é somente pelos Yehudim, não se pode viajar nessa situação. De forma geral, em um cruzeiro que tem muita gente, de forma geral a gente tem uma halakha que diz que se a maioria são Yehudim, então quem está trabalhando lá, está trabalhando pelos Yehudim, é proibido. Mas um cruzeiro que ele tem épocas fixas para sair, ele sai em dias específicos do mês, independente de quantos tripulantes tem, quantas pessoas pagaram ou não pagaram, ele vai sair de qualquer jeito. Nessa situação, a gente fala que, olha, ele vai viajar de qualquer jeito, mesmo que a maioria da tripulação sejam Yehudim, a maioria das pessoas que estão pegando o navio são Yehudim, nesse caso não tem problema viajar, porque não está sendo feito para a maioria das pessoas que estão lá, o navio sai de qualquer jeito nas épocas, nos dias, nas datas específicas dele. מאחר שהיה בביתו בשבת, כנס בביתו בביתו, ולכן אם הלכה הספינה יותר מתחום שבת, או באה בשבת ליבשה, אין לו שם אלא דלת אמות, ויותר מזה אסור ללכת שם, אין לקמן סימן צדיק ה'. Traz aqui o Ketush Hanaruch, um ponto também importante que deve se prestar atenção. Alguém que faz um cruzeiro, que ele vai ficar muitos dias viajando, o que acontece quando o navio chegou em algum lugar no Shabat? Será que ele pode descer no navio? Não pode descer no navio? Porque se ele passou o Shabat no navio, esse navio viajou 30, 40 quilômetros, algo do tipo, ele chegou num lugar novo, já que a pessoa saiu do Tchum, ou seja, ele saiu do lugar onde ele estava passando o Shabat, onde ele começou o Shabat, pelo menos, então nesse caso, nessa situação, o lugar novo onde ele chegou, ele não pode andar, é como se ele tivesse saído do Tchum. Alguém que saiu, existe algo chamado Tchum da cidade. O Tchum da cidade é mais ou menos em torno de 2 quilômetros em torno da cidade, essa é a área que a pessoa pode andar. Então eu posso andar pela minha cidade inteira, quando eu chego nos limites da cidade, eu tenho mais Alpai Mamá, mais 1 quilômetro depois dos limites da cidade para andar, depois disso é proibido, eu não posso sair da minha cidade no Shabat. Se eu tenho casas que vão de uma cidade até outra, existe aqui uma constância de casas e prédios e moradias, etc., então é considerado como se fosse tudo uma cidade só, mas a gente vai chegar alguma hora nessas halachot. Mas de forma geral, uma pessoa que ele saiu do Tchum, ele saiu dos limites da cidade, ele não pode andar mais do que 4 motos. Então alguém que, por exemplo, no começo do Shabat, ele estava na casa dele, subiu no Shabat no navio, e agora o navio viajou e chegou numa outra cidade, e nessa outra cidade ele não pode ficar andando por aí. Ele não pode sair para andar na cidade inteira, ele só tem 4 motos, então nesse caso ele tem que ficar no navio. Alguém que estava viajando, por exemplo, de avião, ele pegou o avião na sexta-feira,
e por algum motivo o avião acabou demorando demais e chegou em algum lugar no Shabat. Ele chegou no aeroporto de algum país no Shabat. Nesse caso, a pessoa também não pode sair do avião no Shabat, então tem que verificar exatamente como foi a situação, como ele chegou nessa situação, o que aconteceu, para saber o quanto ele vai poder andar. Mais uma alahá, quarta alahá, última alahá nesse nosso capítulo, lalechet basfina beshabat kedei leitkoe basara le mitzvah acheret. Vimos que na sexta-feira é permitido viajar, na quarta, quinta e sexta é permitido viajar quando a pessoa está indo cumprir uma mitzvah. Então ele traz aqui exemplos de mitzvah, a pessoa está indo para poder rezar com um minyan, ou algum outro tipo de mitzvah, e mas final lechet gam bishul acherim yesh leatir. Se ele não é o único viajante, ou seja, está viajando no Shabat também pelos outros, as outras visitas, outras pessoas que pagaram, então não tem problema, ele pode viajar nessa ação. Como ele falou na anterior, caso vai sair no Shabat, e é permitido sair no Shabat, caso a intenção da pessoa é cumprir uma mitzvah, ele não pode sair no próprio Shabat em si, o que ele sim pode fazer é subir no navio sexta-feira, descer, subir na sexta-feira no momento que começa o Shabat, estar no navio, ir para casa e subir de novo no Shabat, no caso em que ele tem essa necessidade, por exemplo, que ele vai cumprir uma mitzvah. Mas caso ele seja o único passageiro, a única pessoa que vai viajar nesse navio, aí realmente é proibido, mas o que ele está indo cumprir uma mitzvah, se estão fazendo a viagem somente para ele é o único viajante lá, nesse caso não é permitido fazer viagens no Shabat.